Agora a gente vai começar a fazer a nossa aula da necessaire de remédios. É uma peça que fez muito sucesso. Eu ensinei essa necessaire no programa mulher.com. Foi uma das peças assim mais assistidas. O pessoal faz pra caramba essa necessaire. Eu faço, eu uso e gosto muito. Nós vamos fazer essa necessaire. A diferença dela com o do programa, gente, eu vou mostrar pra vocês depois aqui na mesa, mas ela tem algumas diferenças que a gente vai fazer juntas. Essa daqui é a farmacinha. Ela tem um zíper aqui na parte de cima, cabe bastante remédios, porém ela tem ela não tem repartição dentro e eu senti falta de ter algumas repartições pra gente poder separar os medicamentos. Mas o tamanho original dela, que eu ensinei no programa, eu achei ela um pouco pequena para medicamento de criança. Eu resolvi fazer uma necessaire maior. Na parte da frente eu não coloquei o bolso, que naquela bolsa do mulher.com tem. Na parte de trás nós temos o zíper, bolsinho fechadinho, tá? Aqui eu coloco termômetro, coloco comprimidos. A primeira bolsa que eu fiz lá no programa, eu não coloquei alça para segurar. Aí muita gente me falou, Rê, coloca uma alça para segurar ela aqui do lado. Sabe aquelas alças que ficam aqui do lado, pessoal, para você segurar assim? Eu não coloquei, porque se você segura ela deitada, os seus remédios vão ficar de cabeça para baixo. Se você põe uma alça aqui na aba, quando você vai segurar, gente, ela vai ficar assim. Eu uso, pessoal, a alça aqui como se fosse uma bolsinha, tá? Vou iniciar a aula fazendo a nossa aba, tá? Então, eu vou precisar do molde da aba. Esse aqui é o tecido já quiltado, esse aqui é o molde da aba. Eu vou centralizar o molde. Por que que sobra tecido? Eu já cortei um pouco maior, tá? Que as medidas que eu passei pra vocês. Mas eu gosto que sobra, pra não correr o risco de faltar. E quando você faz o matelassé, ele fica com as pontas aqui ou desfiadas ou com retrocesso. Então, eu gosto de cortar um pouco maior. Coloquei o molde aqui em cima, eu vou riscar. Esse risco, pessoal, não é já para passar a costura por enquanto. Agora eu vou achar o centro dessa aba. Essas matrizes, pessoal, é da Pontinhos de Luz. O que que eu fiz? Eu fiz estilo uma tag e agora eu vou aplicar aqui. Por que que eu não quis aplicar antes? Porque para não correr o risco, como é uma matriz que eu ainda não tinha utilizado, eu queria fazer aqui separado da minha peça já quiltada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela aqui agora, vou centralizar ela direito. Então, a nossa aba, ela mede 18, então o meio é 9. Já marquei o 9. Aqui, pessoal, vocês vão posicionar a matriz que vocês vão fazer aí, ó. Eu vou achar o meio. Pode até riscar aqui com a canetinha, porque depois apaga mesmo com o calor. Ó. Posicionei mais ou menos aqui uns 2 centímetros, tá? A minha deu um pouquinho mais de 2 centímetros, porque ela é arredondada aqui, essa parte, tá? Então, olha, posicionou meio com meio aqui, ela tá certinha. Eu alfineto. E olha só como já ficou linda. Agora, eu passo uma costura aqui, ó. Dentro do meu bordado, eu passo uma costura pra segurar a minha matriz aqui na aba. Olha só como ficou, tô mostrando um pouco mais perto, tá? Então, a matriz já costuradinha, gente, ficou um charme, né? Tecido de forro, vou colocar o direito pra baixo. E essa parte aqui em cima do forro. Essa aba eu vou fazer com um detalhe em viés aqui em volta. Se você não quiser usar o viés, não gosta de usar o viés,
Vocês vão colocar assim, ó, direito com direito, dessa forma. Só que aí vocês têm que passar uma costura aqui marcando o molde. Aí vocês colocam direito com direito. Passa uma costura em toda a volta do seu risco, tá? E aí vocês vão virar por essa abertura. A parte de cima fica sem costurar. Aí vocês conseguem virar ela por aqui, tá? Como eu vou fazer com o viés, eu vou deixar o meu forro para baixo. Coloco a minha peça aqui em cima. E vou passar uma costura aqui em cima dessa minha marcação. Ó. Então, o forro ficou assim. Forro da aba. E aqui ficou a parte da frente. Vou recortar em toda a volta. Então, olha, a nossa aba ficou assim. Agora, a gente vai passar um viés em toda essa volta, tá? Então, eu vou pegar o meu viés, pessoal, de 3,5 centímetros, e eu vou costurar ele primeiro aqui na parte de trás, tá? Na parte do forro. Eu vou colocar ele assim, ó. E vou costurar ele em toda essa volta, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Como eu vou colocar o viés redondo, aqui ao invés de ter essa pontinha, eu vou arredondar, tá? Ó. Aqui eu vou colocar o direito do viés pra baixo. Aqui em toda a volta, pessoal, com um pé de máquina de 0,5 centímetro, tá? Na verdade, aqui eu vou fazer 5. Eu vou fazer uma costura um pouquinho mais larga, tipo de máquina doméstica. Porque eu gosto que o meu viés, ele fique um pouco mais grossinho, tá? Então, aqui eu vou fazer uma costura de 0,75. E não pode ficar esticando, porque o viés em si, ó, o viés ele estica, tá vendo? Então, se você esticar muito ele aqui, ele fica feio, tá? Então, você não pode esticar o viés. Você tem que deixar ele natural aqui. Ó, já costurei. Olha, agora eu viro o viés pra dentro. Ó, dessa forma. Vai virando, vincando com a unha. A minha unha é o meu vincador, tá? Mas existe vincador à venda aí no mercado pra quem não tem unha. Tá? Ó, ajeita bem aqui a curvinha. Agora, pessoal, virou, olha o que vocês vão fazer. Vai dobrar até rente aqui, ó, a nossa peça. E aí, vocês vão dobrar novamente e ele vai dar em cima da sua costura anterior, ó. Vai ficar bem em cima aqui da sua costura. Ela tem que ficar certinha, porque quando você passar uma aqui, ela vai encaixar aqui. Tá? Então, fica um viés bonito. O nosso viés ficou assim, tá? E na parte de dentro ficou assim. Tá? Olha só. Ó. Tá bom? Então, olha, fica bem certinho o viés, tá? Então, pessoal, ó, recortando agora aqui o excesso. A nossa aba ficou pronta. O que eu posso fazer agora? Eu já posso colocar o botão, tá? Ah, outra coisa que eu não falei pra vocês. Quem não for usar o botão de 2 cabeças ou esse botão de rebite, vocês têm que colocar o botão aqui no forro, tá? Antes de costurar o viés,
tá bom? Antes de costurar o viés, vocês vão medir aqui 1,5. Coloca o botão de vocês para depois fechar o viés, tá? Como eu vou colocar ele com rebite, aqui já é o meio, tá vendo? Meio, pessoal, fura. Eu furo com esse colhão mesmo para colocar o botão. Aí eu venho aqui, vou furar mais porque... Vou vazar mais porque é grossinho aqui, ó. Coloco o botão aqui na parte de baixo. E coloco a tampinha. Agora é só ir no balancinho e apertar, tá bom? Então, olha, já ficou prontinha a nossa aba. Vamos reservar ela agora. Pessoal, a frente da necessaire eu não coloquei bolso, tá? Eu achei melhor fazer sem o bolso. Então, aqui o que eu tô fazendo? Eu peguei a parte da frente, coloquei o meu forro com direito pra baixo, tá? Ó, forrinho pra baixo. Coloquei ela, vou riscar o molde. Peguei o meu molde, posicionei ele aqui no meu linho já matelaçado, vou riscar. Risquei, pessoal, vou passar uma costura em toda a volta. Prontinho, costurei o forro. O bom de alfinetar é que o forro fica bem esticadinho, tá? Aqui eu não alfinetei. Olha, já costurei. Vou recortar em toda a volta. Ela vôlei. Esse meu bolso, ele vai medir 13 centímetros, tá? Então, 13 centímetros, vocês podem cortar 26, para não ficar faltando aqui na beiradinha. 13 por 26 de tela vôlei. Cortei bem retinha a parte de cima. Eu vou fazer um acabamento aqui com debrum ou viés, tá? Coloco direito para baixo do meu tecido, viés, debrum, tá? E vou passar uma costura. Dobra pra cima, ó, vinca. Virei, vou dobrar e dobrar novamente, tá? Ó, igual eu fiz no viés, pessoal, a mesma coisa vocês vão fazer aqui na tela vôlei, tá? Eu já vou dobrar e vou costurando, mas em casa dobrem antes. Pode colocar grampinho, alfinetar. O acabamento aqui na tela vôlei. Agora, pessoal, vão riscar. Gente, tudo tem que riscar para ficar retinho, tá? Mede aí, ó, 13 centímetros de baixo para cima e faça um risco. De baixo para cima, 13 centímetros, fez o risco. Você vai colocar a sua telinha. E aí, vocês podem separar dos remédios no bolsinho, tá? Deixa bem esticadinho aqui. E aí, passa uma costura em toda a volta, prendendo. Então, agora, a gente já tem um bolsinho para separar os medicamentos. Essa é a nossa frente, tá, pessoal? O botão aqui eu vou colocar depois da peça pronta, tá? Porque eu gosto de marcar bem certinho na parte da frente. Então, a parte da frente já está pronta. Para a parte de trás, nós vamos fazer o bolso primeiro, tá? Eu vou fazer um risco para poder costurar o meu zíper. Porque quando você faz uma telacê, a peça ela tende a dar uma esticadinha, ela acaba não ficando tão certinha. Então, eu gosto de riscar para o meu zíper ficar bem retinho. Ó, vou pegar o meu zíper direito para baixo, tá? Direito do zíper para baixo e vou costurar ele bem retinho aqui na minha marcação. Eu forro, o forrinho aqui do bolso, que eu cortei 13 por 28. Ó, vou colocar direito com direito aqui e vou costurar o meu forro aqui na parte de cima.
bem rentezinho, bem juntinho eu costuro aqui do meu zíper, tá? O máximo que eu conseguir. Viro o forro, vinco com a unha e vou rebater aqui, ó. Vou rebater com uma costura esse meu bolsinho. Já rebati, o meu forro ficou assim. Agora, pessoal, recortem 4 centímetros de tecido, ó. 4 centímetros pelo tamanho aqui do nosso zíper, que é 28, 29, tá? 4 centímetros de largura, dobrem ele ao meio, ele vai ficar com 2 centímetros. Nós vamos costurar ele aqui, ó, na parte de cima do zíper, tá? Costurem ele aí na parte de cima. Costurei bem certinho aqui no meu zíper, tá? Viro. Vou deixar assim, por enquanto, esse bolso, tá? Vou pegar aqui a parte das costas, tá? Que é essa peça, parte das costas. Vou pegar aqui o meu forro, pessoal. Vou deixar direito pra baixo, tá? Direito do forro pra baixo. Vou colocar aqui, ó, a minha peça quiltada. E vou riscar. Passar uma costura agora, tá? Vocês viram que eu alfinetei, né? Recortei o excesso, vou retirar aqui. E eu achei bem legal, pessoal, colocar um elástico, porque dá pra segurar alguns remédios que não podem tombar, tá? Então, por exemplo, às vezes algum xarope que não pode virar, vocês colocam no elástico porque fica bem seguro, tá bom? Aqui, pessoal, eu falei pra vocês um elástico de 3 centímetros, tá? Esse meu elástico mede 2,5, mas quanto mais largo ele for aqui, eu acho melhor, tá? Eu vou usar esse que é o único que eu tenho aqui. Então, como que eu vou colocar ele, gente? Eu vou deixar, vou cortar ele um pouco maior. Deixa eu medir ele aqui pra vocês. Ó, 31 centímetros de elástico, tá? Então, nós vamos costurar ele aqui na parte mais baixa da bolsa, da nossa bolsinha, tá? Não pode pôr no meio, porque às vezes o nosso vidro, ele é menor, tá? É mais baixinho, então eu vou colocar ela aqui um pouquinho mais. Medir pra vocês. Tudo tem que usar a régua, né, gente? Ó. 8 centímetros de baixo pra cima. Ó, deixa bem retinho, 8 centímetros. Você vai fazer um risco, tá? Aqui, pessoal, pela largura da bolsa, eu posso colocar até 3 espaços diferentes, tá bom? Então, eu vou fazer 3 marcações, ó. Vou pegar aqui o tamanho que deu 24 dividido por 3, 8 centímetros para cada uma. Então, eu vou medir 8 centímetros, faço uma marcação. 8 centímetros, faço outra marcação. Tá? Fiz 2 marcações com espaço de 8 centímetros em cada para poder costurar o elástico, tá bom? Então, olha, primeiramente eu vou costurar o meu elástico aqui, ó, abaixo da minha marcação de 8, tá? Ó. Aqui tá a minha marcação de 8, vou colocar o meu elástico aqui embaixo. Acho que tá dando pra ver certinho, né, pessoal? Embaixo da marcação. Vou costurar aqui a ponta primeiro. Ó, coloquei, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho, ó. Pra ele ficar dessa forma aqui, ó, o elástico, tá vendo? A gente deixa um pouquinho o elástico mais largo, tá? Pra você poder encaixar aqui, ó, depois o medicamento, tá?
Ó, deixa uns 2 dedos de altura, tá? Coloca o dedo aqui, ó, 2 dedos. Deu 2 dedos, vem e passa uma costura. Eu tô passando com bastante retrocesso, vai ficar marcado aqui, por isso que eu tô usando a linha da mesma cor, porém o meu outro bolso vai vir aqui em cima, tá bom? Vou vir aqui, ó, na outra, 2 dedos. Ao último elástico, 2 dedos novamente, tá? Passo a costura. Olha, sobrou 1 centímetro, tá? Então, ó, 31 centímetros de elástico, vocês vão ter essas repartições. Eu vou cortar o elástico. Cadê meu isqueiro? Eu gosto de dar uma queimadinha no elástico, viu? É mania minha mesmo de cortar e queimar o elástico aqui. Ficou assim. Depois que eu fiz isso, agora eu vou colocar o meu bolso externo. Meu bolso externo mede 13 centímetros. Então, vou fazer um risco. Ó. Fiz a minha marcação aqui, pessoal. Eu vou posicionar aqui o meu zíper, olha. Posiciono aqui bem certinho o meu bolsinho, ó. Vou costurar ele aqui primeiro. Costurei. Agora, eu vou levantar, olha, esse tecidinho, vou deixar ele bem retinho e vou costurar ele aqui. Prontinho, ó, já costurei, tá vendo? Se quiser, pode rebater aqui também na parte de baixo. Eu acho que fica mais bonito, tá vendo? Costura em cima e embaixo. Olha, atrás, pessoal, é ótimo porque já segura o forro, tá? Fica essa costura bem bonita e já segura o meu forro aqui. Agora, é só a gente passar uma costura em toda a volta, refilando. O meu bolso, pessoal, saiu maior porque eu cortei ele maior, tá? Gente, olha que bonito que fica. Rê, como que tira essa marcação? Gente, secador de cabelo, tá? Secador de cabelo, porque a gente não pode colocar o ferro aqui em cima de elástico. Pega secador de cabelo ou vapor do ferro, sai facinho. Gente, eu esqueci de pôr o cursor, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar o cursor do zíper. Zíper, pessoal, sempre da direita pra esquerda, tá? Direita pra esquerda sempre, nunca daqui pra lá. Vou abrir aqui um pouquinho o meu zíper e vou encaixar o cursor. Prontinho. Zíper colocado, agora eu costuro aqui pra fechar. Prontinho, gente, a parte de trás já ficou pronta. Olha, o que que vocês vão fazer? Peguem a aba, dobrem ela aqui ao meio. Façam uma marcação. Ou com giz, ou com a canetinha, tá? Marquei. Vou pegar a parte de trás. Vou dobrar ao meio. E vou achar o meio aqui em cima. Marco também. Agora, é só colocar assim, ó, o direito pra baixo, tá? Gente, outra coisa, me perguntaram sobre questão de colocar bolso na aba. Eu não gosto, tá? Mas fiquem à vontade. Se vocês quiserem colocar bolso aqui, ó, é só colocar o bolso no forro antes de costurar aqui na aba, tá bom? Vocês colocam o bolsinho com telinha e tudo, da forma que vocês quiserem. Eu não gosto, tá? De pôr, porque eu acho que vai se encher a aba, pra mim vai tirar esse formato bonito da aba. Mas vocês fiquem à vontade aí pra fazer as mudanças de vocês. Ó,
Então, eu vou pegar o meio que eu medi nessa. Tem que ficar bem certinho, tá? Meio com meio, prendo. Vou na máquina e vou passar uma costura aqui, tá bom? Já tá presa, porque depois ela vai fazer esse efeito. Gente, ficou chique demais, né? Então, nós temos frente e costa pronta. Tá? Aqui, a nossa parte da frente. Vamos reservar, agora nós vamos fazer a parte do zíper, canal do zíper. Peguei o canal do zíper, que eu falei pra vocês cortarem ao meio. Então, deu 2 faixas de 7,5, tá? Aqui eu não recortei o excesso de manta pra vocês verem que não tem problema a manta ser maior. Vou pegar o meu zíper e vou costurar direito do zíper com o direito daqui. Não tem problema, depois eu vou ensinar vocês a refilar, tá? Então, ó, coloco o direito com o direito aqui, vou passar uma costura. Então, olha, já costurei o zíper aqui, vou destacar o zíper e vou costurar ele aqui do outro lado. Costurei o zíper nas 2 partes, agora eu vou pegar o meu forro e vou costurar ele aqui nas 2 partes, tá bom? Ó, vou costurar os 2 de uma vez só. Costurei, olha, o forro nas 2 partes. Vou vincar. Vou fazer isso aqui do outro lado. Fazendo as 2 peças juntas, pessoal, otimiza tempo, tá? Ó, vou dobrar o meu forrinho pra trás. Quem tá iniciando na costura, pra sair certinho, alfineta, tá? Quem já faz tempo, já tá craque, não precisa alfinetar. Mas pra quem tá iniciando, alfineta atrás e aqui na frente. Ficou assim, frente e costa. Agora, vou colocar o meu cursor de zíper. Eu gosto de colocar, pessoal, em zíper acima de 30 centímetros, eu gosto de usar 2 cursores. Essa bolsinha, o zíper vai ficar menor que 30. Deixa eu pegar a medida. Eu vou passar para vocês a medida. Fica um pouquinho menor que 30, porém, eu achei que 2 cursores facilitou muito na hora de eu abrir ela, tá? Por isso, eu vou colocar 2 cursores. Aqui, gente, ó, eu posiciono, ó, esse linho com esse linho bem retinho. E vou cortar aqui, ó, o excesso para eu passar o cursor. Aí, cada uma tem um jeito de pôr cursor, tá? Mas o tecido aqui, ó, os 2 tecidos tem que ficar retinho, tá bom? E agora eu vou ensinar vocês a cortarem, que eu falei, pode cortar maior, que não tem problema. Porque a gente refila. Ó, o tecido ficou retinho, passo o cursor de um lado, vem e passo o cursor do outro lado. Posiciono ela aqui, ó, aqui tá retinho, tá vendo? Deixo reto, marco aqui 30 centímetros, e aí eu venho e marco mais 3. Gente, ficou certinho, meu tecido já tava cortado com 33, tá bom? Agora, de largura, pessoal, eu fiz a minha com 12 centímetros. Puxo os cursores ali pra trás, vou colocar a minha régua. Pra eu medir e dar 12 certinho, pessoal, eu coloco o número 6 em cima aqui, ó, do meu zíper. Tá vendo? Dos dentinhos do zíper, eu coloco a régua aqui com o 6 aqui em cima. Ó, certinho o 6.
Coloquei certinho um lado, tá bom? Agora, como que eu faço? Coloco os 6 da régua, olha lá. Eu acho que dá pra vocês verem. Coloco os 6 da nossa régua em cima do dentinho aqui do meu zíper e risco. Dessa forma, olha, a minha necessaire vai ficar com 12 centímetros, tá bom? Agora, eu vou riscar até aqui embaixo. Então, olha, 12 por 33, tá? 12 por 33, a lateral do zíper. Eu vou na máquina agora, vou passar uma costura aqui. Já venho aqui na lateral, já prendo também, passo embaixo uma volta inteira, tá? Passei a costura, agora recorto os excessos. Dessa forma que vocês medirem o canal do zíper, ele sempre fica retinho. E aí, vocês podem cortar o tamanho que vocês quiserem, gente, a largura que vocês quiserem. Não tem problema sair maior, não pode sair menor, né, gente? Aí, depois é só vocês refilarem dessa forma que eu faço. Ó. O canal do zíper ficou prontinho, ó. Agora, vou pegar aqui. Ó, nós vamos colocar, pessoal, essa meia argola aqui na lateral do zíper pra gente prender a alça, tá? Então, é o que eu falei. Argola. Vocês vão cortar 2 pedacinhos de alça. Aqui eu tô usando poliéster. O pessoal chama de alça chique, tá? Cortei 6 centímetros. Aí, 30 milímetros essa alça, coloquei ela aqui dentro, tá? Se vocês tiverem uma alça muito grossa, façam essa parte aqui com tecido, tá bom? Não coloquem alça grossa, porque senão quebra a agulha. Essa aqui é muito fininha, ela é uma delícia de costurar. Então, eu vou costurar ela aqui, ó. Uma em cada ponta aqui do meu zíper, tá? Ficou assim. O nosso canal do zíper, já posso reservar. Agora, a gente vai... Essa aqui, pessoal, é a parte do fundo da necessaire, tá? Eu pedi pra cortar ela 12 por... Deixa eu pegar aqui. 12 por 43, tá? Então, olha, tem que ter a mesma largura aqui, tá bom? O zíper e ela, a mesma largura. Então, essa parte do vocês quiltaram, vocês vão refilar 12 por 43, tá bom? Eu não quiltei, já cortei nas medidas certas. Aí, o que eu vou fazer, ó? Vou colocar direito com direito, tá? E vou passar uma costura aqui. Só uma costurinha. Eu vou falar pra vocês por quê. Ó, prendi de um lado, vou prender do outro lado. Prontinho, olha, ficou esse canal. Essa dica que eu vou dar pra vocês, vocês carreguem pra vida, tá? Porque todas as vezes que vocês forem fazer uma bolsa, independente se a pessoa já te passou a medida que você tem que cortar, você tem que testar primeiro na sua peça. Porque senão você fecha aqui todo o canal do zíper e não testa na bolsinha. Pode acontecer da sua margem de costura ser maior que a minha, tá? Ou a sua margem de costura ser menor que a minha, e aí é que são elas, não encaixa na bolsa, tá? Então, olha, marquem o meio aqui, deixa as duas costuras aqui, marquem o meio na lateral de baixo, marquem o meio aqui no zíper, e aí nós vamos testar aqui, ó. Vamos testar aqui na nossa bolsinha, tá? Eu vou testar na parte da frente, porque sem a aba é mais fácil. Ó, dobrem. Achem o meio daqui. Achem o meio daqui. Agora, a gente vai... O canal aqui vai dar certinho na necessaire. Muito, muito importante testar, tá?
Gente, ó, eu coloquei meio com meio. Agora, o que que eu faço? Eu venho colocando assim a mão, ó, pra ver se ficou certinho aqui, ó. Porque corre o risco, gente, de às vezes não ficar encaixadinho, tá? Por quê? Porque às vezes eu fiz a minha margem de costura um pouco maior. Então, olha, a gente vai encaixando. Ó. Tá vendo que aqui ficou um pouquinho, ó? Ó, sobrou um pouquinho, tá vendo? O que que eu vou fazer? Ó. Isso acontece. O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir a minha costura aqui, ó. Eu fiz uma costura muito larga, então eu vou fazer uma costura mais fina dos dois lados, assim vai encaixar certinho na minha peça, tá? Então, pessoal, por isso que eu falo, eu tô usando aqui margem de costura de meio centímetro, tá? Então, usem a margem de meio. Se você estiver costurando em máquina doméstica, que é 0,75, vocês têm que fazer uma costurinha de meio, tá? Ou aumentar o canal aumentar o canal aqui. Porque senão dá diferença, tá? Esses testes eu faço em todas as bolsas que eu faço. Porque depois que você costurar o forro aqui, ó, pra você desmanchar, você vai querer fazer outro canal de zíper do que ter que desmanchar. Porque não tem nada pior do que desmanchar a peça, tá? Ó, vocês estão vendo que eu falei que eu vou passar só uma costurinha, sem retrocesso, porque eu precisei desmanchar, ó. Aí, ó. Ranquei, vou passar a costura. Costurei, uni as duas laterais, pessoal. Agora eu venho com o meu forro, tá? Ó. Esse daqui é o forro do fundo, que eu cortei. O forro, pessoal, é 12 por 43, tá? Esse meu, eu acho que eu cortei 1 centímetro maior, se eu não estiver enganada, tá? Mas vocês cortem aí na medida certa, tá? 12 por 43. E aí, eu vou colocar direito com direito aqui, ó. E vou costurar ele aqui em cima, tá? Vou costurar ele aqui. Porém, eu vou dar a dica pra vocês. Dormiu? Meu baby dormiu, gente, que fofinho. Ó. Porém, pessoal, ao invés de eu passar a costura aqui no forro, eu viro e passo uma costura em cima daquela costura que eu fiz, tá? Ó, eu pego aquela costura que eu acabei de fazer e costuro ela aqui. Por quê? Porque quando eu virar o meu forro, vai ficar certinho aqui, ó. Não corre o risco de ficar mostrando a costura que eu fiz anteriormente, tá bom? Então, olha, vou prender dos dois lados aqui. Forro com forro, direito com direito. Depois que vocês viraram assim, ó, o forro, ele vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai na máquina e passa uma costura aqui pra prender o forro, tá? Fica assim, pessoal, acabamento dentro e fora, tá? Quem quiser, pode passar uma costura aqui, ó, pra rebater. Eu gosto, então eu já vou passar já. Deixa eu cortar aqui o excesso de forro que sobrou. Então, esse é o nosso canal do zíper, tá? Agora, dobrem aqui, achem meio com meio certinho. Vocês podem marcar com um giz, ou com uma canetinha, ou dar um piquezinho também, tá?
Ó, depois que a gente passa aquela costura de pesponto, fica assim, tá? Vou passar aqui do outro lado. Agora, já tá pronto pra gente costurar aqui na nossa bolsa, tá? Eu vou dar outra dica pra vocês, que é costurar primeiramente aqui, ó, as partes que forem mais grossas, tá? Então, essa parte das costas, ela é mais grossa, porque ela tem a aba aqui em cima, tem esse bolso aqui embaixo. Então, eu vou costurar ela, se você costurar uma peça grossa, quando só tem uma. Então, olha, a nossa aba, vocês vão dobrar aqui. E vão alfinetar, tá? Pra essa aba ficar presa. Vai ficar assim. E agora, a gente vai unir, tá? Tenho que achar o meio aqui da parte de baixo. O meio na parte de baixo. O meio na parte de cima aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. É bem aqui na aba, ó. Marquei meio, meio. Agora, eu vou colocar meio, a parte do zíper aqui na parte de cima da aba, tá bom? Direito com direito, assim, ó. Coloco um grampo, vou virar assim, direito com direito aqui. Meio com meio. E agora, eu vou fazer toda a volta. Agora, o que eu vou fazer, ó? Passo uma costura em cima e embaixo e nas laterais pra não andar, tá? Porque conforme você costura, vai esticando aqui. Então, se você passa essas costuras aqui, ó, nas laterais, ela não vai girar, ela vai ficar no espaço dela, tá? Abram aqui o zíper, ó. E agora eu vou fazer as 4 costuras, tá bom? Prontinho, olha, já costurou essas partes, o seu fole aqui, né? Que é esse tubo, ele não vai ficar andando. Agora, a gente pode costurar em toda a volta. Pessoal, eu dou um retrocesso, tá? Nessa costura aqui da lateral, tá? Quando eu venho costurar aqui, eu vou devagar e ainda dou um retrocesso. Costurei em toda a volta, o que que eu faço? Eu viro e vejo se tá tudo certinho, tá? Ó. Vejo se não tem pregas. Porque às vezes você vai costurar, você acaba costurando e fazendo preguinhas, tá? Não pode ter, ó. Tem que ficar bem certinha a costura. Costurou direitinho, a gente vem e costura o viés. Como que eu faço o viés, pessoal? Eu venho na peça, retiro tudo que é grosso, ó. Todas essas sobrinhas que ficam irregulares, eu recorto. Agora, a gente já vai costurar o viés. Eu vou usar o viés Boneon, tá? Ó. Eu vou usar esse viés, ele é chamado de viés Boneon, tá? É um viés bem macio. E ele tem uma marcação aqui no meio dele, tá? Que facilita muito na hora de costurar. E ele é muito mais fácil, tá? De costurar, por quê? Porque eu coloco ele aqui, ó, e vou dobrando, ó. Eu vou dobrando e vou costurando ele. Eu acho que fica bem mais bonito do que aquele viés comum. Agora, se vocês querem uma peça refinada, uma peça mais top, vocês vão cortar o tecido enviesado, tá? Vão fazer um viés com o
Aí, vocês vão ter um acabamento, assim, top de linha, tá bom? Coloco o viés e vou dobrando ele, tá? Aqui não tem necessidade, mas se for uma peça muito grossa, vocês podem usar um agulhão para segurar o viés, tá? Então, o viés, ele fica assim. A lateral, tá? Deixa eu pôr pertinho pra vocês verem. E por dentro, olha, ele fica costuradinho também. Então, fiz isso em um lado. Vou fazer agora aqui do outro lado, tá? Com a parte da frente. Agora, já pode soltar a aba, pra ela ficar soltinha ali dentro. Parte da frente, achem o meio. Lembrando que a nossa telinha tem que ficar pro lado de baixo, tá? Vou encaixar aqui meio com meio. Uma dica, pessoal, essa lateral, ó, ela não pode ficar solta, tá? Você tem até que dar uma esticadinha nela para encaixar. Se ela ficar solta, fica franzido aqui. Não sei se vocês já viram algumas bolsas que ficam franzidas assim. É porque o fole aqui, ó, o canal da bolsa tá largo. Aí fica sobrando. Ele tem que ficar até meio esticadinho. Pode ficar sobrando. Se sobrar muito, a costura fica feia. Prontinho, ó, já costurei. A mesma coisa que eu fiz do outro lado, gente, eu faço nessa, tá? Vira. Deixa eu virar aqui pro direito. Vê se a costura ficou certinha. Ó. Tá vendo? Vê se tá tudo redondinho. Ó, vou virar ela, depois eu costuro o outro viés, tá? Agora, eu vou colocar o botão da parte de baixo. Como que eu faço pra colocar o botão? Por isso que eu gosto de usar o botão de duas cabeças, ó. Necessaire pronta. Ó. Deixa a aba bem certinha aqui, ó. Aí, vocês vão posicionar ela aqui. Ver se ela tá bem centralizada. E aí, vocês vão marcar. Eu gosto de passar um giz aqui, ó. No botão, mas como o tecido aqui é claro, eu acho que não vai marcar. Marcou. Ó. Fiz a marcação do botão. Vou colocar a mão aqui por dentro na telinha. Vou pegar meu agulhão. Ó. Vou vazar aqui. Coloco a parte de baixo do botão. Coloquei a parte de baixo, olha. Já saiu aqui, agora eu venho e coloco a tampinha. Depois é só ir lá na matriz e apertar. Pessoal, olha só por dentro. Ficou os elásticos, tá? Ó, que a gente colocou. Do outro lado, nosso bolsinho com tela. Agora, eu vou ensinar vocês a montarem a alça, tá? Gente, ficou muito chique, viu? Eu pedi 4 centímetros, tá? De alça. Aí, o que você vai fazer, ó? Passa o mosquetão aqui de um lado, dobra a pontinha, tá? E aí, vocês vão, com a mesma cor da linha aqui da alça, vocês passem uma costura ou coloquem rebite,
tá? Pode queimar a pontinha aqui da alça pra ela não ficar desfiando. Dobrem. Dobrem novamente. Aqui eu vou passar com essa linha azul, mas depois eu vou refazer, tá? Não vou nem ficar dando retrocesso, porque eu vou desmanchar depois. Ó. Encaixo aqui. Isso é pra vocês verem o tamanho da alça que vocês querem, tá? Ó. Eu acho que esse tamanho já tá ótimo. Deixa eu levantar um pouquinho, ó. Quer ver? Ó, pessoal. Eu acho que se for muito mais alta, não vai ficar tão legal. Eu vou até medir pra vocês o tamanho da alça que eu cortei agora. Eu cortei um pedaço porque eu acho que ia ficar grande. Ó. 33 centímetros, pessoal. 33 centímetros de elástico. De elástico não, de cadarço, de alça. Agora, eu vou colocar o outro mosquetão aqui do outro lado. Vou queimar pra não desfiar. Dobro uma vez, dobro novamente. Eu acho que essa alça não tem necessidade de colocar rebite, tá? Só a costura já é suficiente, mas aí vocês usam a mesma cor da linha aqui, no caso azul marinho. E ó. Olha só, gente, que fofa. Gente, eu mesmo faço, eu mesmo amo, viu? Vou mostrar de pertinho agora, sem o tripé, o detalhe aqui da matriz. Olha que linda. O detalhe da nossa bolsa. Vou ainda fechar. Mas olha, pessoal, os elásticos por dentro, eu amei esse elástico. O nosso bolsinho de tela aqui dentro, pra separar. Gente, essa alça eu achei maravilhosa. Eu já falei pra vocês porque dessa alça. Se colocar a alça aqui na aba, gente, ela vai ficar assim, fica horrível. Nem aqui na lateral, tá? Se eu colocar aqui na lateral, ó, os meus remedinhos vão ficar virados e podem derramar, tá bom? Então, olha, a gente tem que colocar uma alcinha assim pra ela continuar bonitona por muito tempo. Beijo grande, gente, e até a próxima live. Tchau!